Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, parabéns! Parabéns ao Clube de Regatas do Flamengo, parabéns para nós rubro-negros, 130 anos, cara. 130 anos de muita glória, 130 anos de alegria para nós. Para muita gente, o Flamengo é a única alegria que a pessoa tem, né? Ou uma das poucas alegrias que a pessoa tem. Eu me lembro uma frase que o presidente Rodolfo Landim disse que ele tinha acabado de ganhar a eleição e ele estava andando ali no shopping, em frente ao shopping Leblon, e ele foi parado por uma pessoa que disse para ele o seguinte: você que é o novo presidente do Flamengo, né? Tá bom. Ele, sim, sim, sou eu. Então, por favor, posso pedir uma coisa para o senhor? E ele disse: claro, pode sim. Cuida bem do meu Flamengo. O senhor é um rapaz bem-sucedido, tem tudo na vida, mas para mim, a minha alegria é só o Flamengo. Então, eu acho que isso acontece com muita gente, né? A gente está entrando agora num momento de decisão, o Flamengo encarando o esporte hoje para poder, se Deus quiser, tomar a ponta do Campeonato Brasileiro e também conquistar a Libertadores da América. Vamos falar, Flamengo chega e chegou ontem com muita festa em Recife, 70 mil pessoas na final da Libertadores no Maracanã. Desfalque de Dela Cruz surpreende a todos nós. Gente, tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria que, como uma pequena homenagem ao Flamengo, né, pelos seus 130 anos, todo mundo fizesse um comentário. Quem estiver assistindo esse vídeo, coloca nos comentários parabéns, Flamengo. E também deixa o like no vídeo, mas coloca mesmo, né? Parabéns, Flamengo, como se um estivesse homenageando o outro. É uma data histórica, 130 anos, um número redondo. E tenho certeza que nesses 130 anos, ao contrário do centenário do Flamengo, que foi um centenário de muitas coisas ruins, o Flamengo não ganhou nada, que nesses 130 anos a gente ganhe tudo, inclusive o Mundial no final do ano, né, contra o Paris Saint-Germain. Eu acredito, de verdade. Bom, primeiro falar sobre o desfalque do Dela Cruz, que pegou todo mundo de surpresa no momento em que o Flamengo está todo desfalcado. Você olha até para o banco de reserva, você vê poucas opções. O Flamengo pega e poupa o Dela Cruz. É uma situação muito esquisita, porque o Dela Cruz ele pediu para o técnico da seleção uruguaia para não ser convocado para poder se dedicar ao Flamengo. E o Flamengo diz que o Dela Cruz não tem nenhuma lesão, não tem nada. É apenas uma situação de preservação, controle de carga. Poxa, mas controle de carga, o Flamengo não jogou no meio de semana. O jogo do Flamengo foi no último domingo. Assim, é um negócio que não faz muito sentido, mas é a decisão do departamento médico do Flamengo e que, cara, tomara que não prejudique, porque o Flamengo vai jogar sem armador. O Dela Cruz seria a oportunidade que a gente poderia ter de ver o Dela Cruz jogando no lugar do Arrascaeta, naquela posição onde ele se destaca na seleção uruguaia, porque na seleção uruguaia ele joga ali e joga muito bem. Então seria a primeira vez que a gente poderia vê-lo jogando por ali. Eu estava ansioso para ver, até porque o meio-campo seria Pulgar, Saul e o Dela Cruz na armação, um pouco mais à frente, mas a comissão técnica, olha, vale destacar, cara, que não foi o jogador não, hein? Foi o departamento médico que conversou com o jogador queria viajar, queria ir para o jogo, e o departamento médico deu uma segurada e não deixou o jogador viajar.
mostrando dados e tal. É claro que hoje em dia tem GPS, tem aquelas máquinas todas que mostram o nível de desgaste, a possibilidade de lesão e tal. Se bem que o De La Cruz não é isso, né? As máquinas mostram a parte muscular, probabilidade de lesão muscular, desgaste muscular e tal. O De La Cruz é articulação, é questão de joelho. Então, assim, foi meio que, na minha opinião, pelo que eles entenderam, que o De La Cruz não pode ter uma sequência tão grande de jogos. Esperamos que o Flamengo possa se reforçar nesse setor no ano que vem, porque você pega o Saul, na minha opinião, caiu muito de produção, o Jorginho machucado, e o De La Cruz, a gente já sabe que não dá para contar com ele jogando 3 jogos no mês, porque é assim que tem sido, né? O Flamengo chega a Recife com muita festa. A festa realmente, cara, é impressionante. Aonde o Flamengo chega é essa festa. Parou a cidade. E assim, quem já foi a Recife sabe que lá eles são muito, sabe, regionais. É diferente de outras cidades do Nordeste, como por exemplo, o Flamengo quando vai a Aracaju, quando o Flamengo vai a Teresina, quando o Flamengo vai a Paraíba. Você tem ali um número de torcedores do Flamengo gigantesco e, pô, é normal essa recepção e tudo. Recife não. Recife, eles têm ódio, eles têm raiva de quem torce para clubes que não sejam Esporte Náutico ou Santa Cruz. Eles entendem que, cara, não pertence à cidade, né? Enfim, aquela discriminação boba, besta, né? A gente vê tanta discriminação, né? Que a gente já vê com o próprio nordestino. E, cara, aí você vê o próprio nordestino discriminando também pelo time que o companheiro dele, o conterrâneo dele torce. Isso é uma loucura. Chega de discriminação, isso não existe. Uma outra notícia importante é Vitor Roque seria julgado na próxima segunda-feira, né? Pressão que todos nós fizemos. O STJD marcou o julgamento para segunda-feira. Os advogados do Palmeiras tentam um acordo para que nem julgamento tenha e ali seja feita uma compensação financeira e tal, aquela coisa. Vamos lá. Eu acho isso tudo muito curioso, porque você não vê ninguém da imprensa. Tá descarado, cara. É todo mundo contra o Flamengo. É todo mundo. Sabe? A imprensa paulista ela é muito mais forte do que a imprensa do Rio de Janeiro. Muito. Não tem nem como comparar, cara. A imprensa paulista não fala nada. Quem é da imprensa, como eu frequento internamente, entendam. Vamos deixar a ideologia de lado, tá? Eu tenho algumas coisas que eu concordo e muitas que eu discordo também. Não vou entrar no mérito aqui. Mas quem é da imprensa é extremamente contrário à homofobia, a qualquer ato que você possa fazer de citar alguma coisa, enfim, né? Vocês sabem o que eu quero dizer. E também há questões contra mulheres. Vocês veem o técnico lá, o Ramon. Não vamos barrar, que sempre ele falava no Vasco, no Corinthians. Ele citou futebol é para homem. Eu tenho certeza que ele não quis diminuir mulheres. Mas, cara, a imprensa caiu de pau em cima do cara. Sabe? Dizendo que é uma vergonha uma declaração dessa e tal. Mas quando é com o Palmeiras, ninguém fala nada, cara. Tá lá, o cara postou. O cara postou um Bambi sendo comido por um tigre. Sabe? E ninguém fala nada no ato homofóbico. Detalhe: existe um artigo na lei muito claro que o jogador que cometer esse ato, ele é julgado num determinado artigo para pegar de 5 a 10 jogos. Então, como é que nem julgamento vai ter? Então, assim, é a pressão
da imprensa paulista por conta da questão do Bruno Henrique, que foi corretamente punido. Eles falam que o Bruno Henrique foi absolvido, é mentira. Ele foi punido no artigo correto, no artigo que ele deveria ser julgado. E detalhe, no artigo correto que ele foi julgado, ele pegou pena máxima. Então, assim, não há o que discutir. É contra tudo e contra todos, cara. Amanhã não, né? Hoje, o Flamengo vai entrar em campo, vai vencer o Sport, se Deus quiser, e depois a gente vai secar e o Santos vai conseguir essa grande vitória. Estive lá no ônibus do Santos, na saída do Maracanã, passando daquela energia positiva para que o Santos consiga vencer o Palmeiras e a gente assuma essa liderança com uma margem de 3 pontos de vantagem. Olha, o Flamengo, a diretoria do Flamengo está de parabéns, cara. A gente critica quando tem que criticar, mas a gente não pode deixar de elogiar o que foi feito. A diretoria fez um acordo para poder abrir o Maracanã para o torcedor pobre, para o torcedor classe média, para o torcedor classe média alta, inclusive, porque para ir para Lima, o cara tem que ser, sabe, ele tem que estar no topo da pirâmide, porque é muito dinheiro. É um gasto de mais ou menos uns 25 mil. Eu conheço pessoas que vão vender carro, enfim, fazendo uma série de sacrifícios para poder ir, mas não é o natural, né? E aí o Flamengo vai abrir o Maracanã, coisa que eu sempre pedi, cara. Poxa, fez uma vez contra o River Plate. Pô, tá no museu do Flamengo essa cena do Maracanã, as pessoas comemorando o título. Deu certo, mas eles não quiseram repetir, porque disseram que foi custoso para o clube, como se isso fosse um gasto, cara. Não quiseram repetir na final contra o Palmeiras e também não fizeram na final contra o Atlético Paranaense. E agora, essa diretoria retoma esse projeto, pretende vender 70 mil ingressos, ter o Maracanã completamente tomado num ato histórico, onde o Flamengo, se Deus quiser, né, uma espécie de fanfest, vai ser campeão lá em Lima e campeão no Maracanã. Eu sempre digo que uma das maiores emoções da minha vida foi um jogo do Flamengo no Maracanã, em que o Flamengo não estava lá. Justamente, Flamengo e River Plate, que eu fui para o Maracanã, o Flamengo ganhou, foi campeão da Libertadores naquele ano e foi, sem dúvida nenhuma, a maior emoção da minha vida. E, curiosamente, o Flamengo não estava jogando ali, né? Eu estava vendo pelo telão. Mas, repito aqui, parabéns ao Flamengo, parabéns a esse clube que a gente tanto ama. Pedir a você para deixar o like aí. Coloca o placar do jogo também. Quanto você acha que vai ser hoje? Flamengo e Sport e Santos e Palmeiras. Coloca aí para a gente poder saber. Mete o dedo no like e inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço. Parabéns, Mengão. Obrigado por você existir. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Um grande abraço. Saudações rubro-negras.